Quantos de vocês estão dispostos a ouvirem a palavra do Senhor? Estão dispostos? Anotem, por favor, essa mensagem, eu te peço. Não aceitar o que é certo. Não aceitar o que é certo. É o título. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 1, diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Mas, quando eu estiver lendo o versículo, no meio do versículo, nem todos, mas no meio deles, eu vou abrir um parênteses e vou falar uma palavrinha aí. Você que anota tudo. E estando eles falando ao povo, abre parênteses, pregando a igreja. Estando eles pregando ao povo, pregando na igreja, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Abre parênteses. A verdade que incomoda. Vamos repetir o versículo. Doendo-se muito de que ensinasse o povo. Tem gente que fica doída, mas muito doída mesmo, quando o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade, ela é anunciada. O pastor, ele sobe no altar para pregar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus manda. Você está sentado e começa a ouvir a palavra de Deus. E aquela palavra, ela é tudo que é contra o que você faz. Você vai ficar doído. Você não vai aceitar, não vai concordar com o pastor, não vai concordar com a palavra, não vai concordar com nada. Absolutamente nada. É o que eu muito já disse e preguei. Tem gente que ela já vai para a igreja com uma coisa na cabeça, dizendo: eu estou precisando de um salmo. Pastor tem que pregar hoje um trecho da Bíblia que é um salmo. Como se os salmos da Bíblia, todos eles não tivessem um que fosse um dedo no olho. Que geralmente ela tem um salmo como: bem-aventurado, meu filho, meu filhinho, o Senhor é contigo. Eu estou precisando disso. E aqui diz a palavra que os sumos sacerdotes ficaram doídos por causa do ensinamento, que era contrário àquilo que eles ensinavam, aquilo que eles faziam. O pregador sobe, começa a falar uma coisa no altar dentro da palavra, e a pessoa não concorda com aquilo, ela fica doída, chateada. Ela não aguenta a verdade. Todas as igrejas conhecem de cor salteado João 8,32.
João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Toda igreja prega, todo mundo já pregou, todo mundo sabe, João 8,32. E todo mundo que frequenta uma igreja, todos que frequentam a igreja, sabe e conhece João 8,32. O pastor diz, João 8,32, conhecereis a verdade, aí todo mundo, a verdade vos libertará. Todo mundo, pode estar pela primeira vez na igreja. Mas sabendo ela que a verdade é a única que liberta, ela não aceita, não concorda e não quer a verdade. De jeito nenhum. Então, quando a verdade é anunciada, machuca, ela fica doidinha, incomodada com aquilo que foi pregado. 3. E lançaram mão deles, e os encerraram na prisão, até ao dia seguinte, pois já era tarde. Abre parênteses. Qualquer coisa para nos prejudicar. Aqui diz a Bíblia, que quando a verdade, quando o Senhor está no culto, na casa, no trabalho, qualquer lugar, aquilo dói, machuca. Os errados, os certos não. Diz o 3, que eles lançaram mão dos homens de Deus e lançaram na prisão, arrumaram um jeito de prender aqueles homens. São pessoas malignas que vocês conhecem, pessoas más, que fazem de tudo para que a palavra de Deus não chegue até você, até sua casa. São pessoas malignas. Uma vez, há um tempo atrás, no ano passado, ou retrasado, eu preguei aqui dizendo, tem gente que tem a capacidade de pegar o seu telefone, o seu celular, de linha ou de crédito, como se fosse de graça, pegar o seu celular, o seu telefone residencial, vai gastar, vai consumir, e ligar para fulano, e ficar num bate-papo prejudicando a terceiro e prejudicando aquele que está do outro lado da linha, com palavras fúteis, torpes, errôneas, demoníacas, satânicas, conversa fiada, conversa que o diabo quer. Eu disse, se você tem a capacidade de ganhar pessoas, se você consegue ludibriar, que isso é papel do diabo, mas consegue ganhar pessoas com a sua lábia, com o seu argumento, com o seu assunto, então ganhe para o bem. Pegue o seu telefone, ligue para um doente, ligue para um problemático, ligue para um sofrido, um necessitado e diga, olha Maria, José, oi, você está ligando para mim? Eu estou te ligando porque eu estava lendo a Bíblia aqui, igual um pastor fez hoje comigo, me ligou, disse, opa, fala aí pastor, disse, pastor da fé, posso falar? Eu falei, diga, pode falar. Eu estava meditando aqui na palavra de Deus e conversando com outro pastor do outro estado, sobre essa palavra que eu estava meditando, eu falei, poxa vida, eu vou compartilhar com o pastor da fé, essa palavra que Deus me deu. E ele começou a falar daquilo que Deus tinha lhe dado. Eu falei, pastor, muito forte, muito importante isso aí. Essa revelação é boa, está ajudando o senhor, acabou também de me ajudar, e se pregar vai ajudar muita gente na igreja. Ele falou, pastor, poxa, eu achei tão forte, eu falei, vou compartilhar com o pastor da fé, tal assunto. Mas tem gente que em vez de compartilhar o que é bom, ela compartilha com as coisas terríveis, diabólicas, satânicas, que faz a pessoa cair. Tem gente que é má, mas muito má, não é pouco não. Ela é má de graça, ela é má de graça. Aqui diz a palavra,
e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Qualquer coisa que eles pudessem fazer, que podem fazer hoje para prejudicar alguém, fazem, fizeram, fazem e vão fazer amanhã. É triste. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase quanto? 5.000. É muita gente. Ali, ó, pum, numa tacada, uma palavra de fé, um testemunho dado, quase 5.000 pessoas se arrependeram, abriram seus corações. Eu pergunto, isso traz revolta, indignação ao mundanismo, ao inferno? Traz ou não? E como traz? Então, se isso traz revolta, indignação ao inferno, vamos pensar numa coisa: e aquela pessoa que é contra o Evangelho, contra a igreja, contra a palavra, contra pastor? Vocês aqui não são crianças. Lembram daquele seu amigo, do seu parente, ou você mesmo, que se converteu e alguém passou a ter raiva de você porque você se tornou crente? Não teve gente que ficou com raiva de você, porque você se tornou crente, você não vai mais lá, não fala mais, não faz mais, não compartilha, não acredito, agora ele é aleluia, agora ele é crente, agora está dando 10% para o pastor, ele agora não sai da igreja, ele agora não sei o que mais. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. Isso traz indignação, revolta. O que não aceita tal mensagem de Deus é tudo que ele não quer. Eu tenho pregado, igreja, direto e reto, aqui, ali, lá e acolá. Eu já vi pessoas dentro da igreja, isso eu falo de boca cheia, 2 pessoas na igreja, 2, um casal, uma família. A pessoa pega e diz assim: mas que igreja abençoada, mas que pastor abençoado, que culto maravilhoso, que mensagem, mas que louvor. A pessoa que está do lado, ela não quer que aquela pessoa louve, que adore a Deus pelo feito. Ela se sente indignada porque alguém gostou. Não acredito que você gostou daquele lugar, não acredito que você gostou daquela pessoa, eu não acredito que você vai se batizar, eu não acredito que você vai orar porque foi falado para orar, eu não acredito que você está jejuando porque foi falado para jejuar. Não precisa. Cheguei a comentar aqui o caso na Bahia, uma senhora, eu levei 40 pessoas no monte, eu tenho, olha só, tem anos, mas eu lembro até hoje, tudo por causa da indignação, da revolta daquela mulher. Os 40 irmãos foram comigo para o monte, mas num sorriso. Olha, pessoal, é loucura da minha parte que eu vou fazer, hein? Mas no dia tal nós vamos para o monte. Quem é que vai comigo aí? Aí os irmãos, eu vou, e para mim tinha ônibus direto e reto, indo para aquele lugar. Tinha que pegar um ônibus na rodoviária. E nisso, deu meia-noite, ia dar meia-noite, 40 pessoas comigo, fomos para a rodoviária. Chegou lá, o pessoal falou: olha, não tem ônibus para lá essa hora não. O pessoal: oi pastor, e agora? Todo mundo feliz porque ia para o monte comigo. Já tinha ido cedo, olhado o monte, onde é que nós íamos ficar. Falei: não, espera um pouquinho. Falei para a moça do guichê: vê aí, tem sim. Ela disse: olha moça, o senhor está com sorte. Tem um ônibus que está saindo daqui agora meia-noite, não é de costume, eu acho que o nome é transe, né, que chama? Em transe, ou em trânsito, um negócio assim. E está saindo hoje, não tem ônibus esse horário para lá.
mas está saindo um hoje que vai um pouquinho mais adiante. Eu falei, então me dá 40 passagens aí. Era passagem de 2 cruzeiros, 2,50. Seria hoje 2,50 em real. E todos fomos, tanto que quando descemos, ficou umas 5 pessoas no ônibus. Foi vazio para o destino lá. Foi uma bênção lá em cima. Os irmãos voltaram para a igreja no outro dia, numa quarta, num domingo, ou no domingo, depois numa quarta, só o comentário na igreja, aquilo foi uma bênção, puxa vida, mas foi lindo, olha, nos sentimos como o povo lá no tempo de Jesus, a presença de Deus, palavra que o pastor deu, nós cantamos lá em cima, o ar livre, mas foi assim, e o comentário era só esse. Uns irmãos, como aquela irmã, que nunca era a favor do que era certo, mas a favor do contra, começou a bater a língua nos dentes, como dizia minha falecida mãe. Deus está em todo lugar. Você sabia como é que Satanás faz com a boca? É assim. Deus está em todo lugar, não precisa ir para o monte, mas ninguém disse que Deus estava no monte. Mas ela é aquela pessoa que quando vê que todos estão felizes, porque aquilo aconteceu, porque o homem de Deus levou, e a coisa foi bonita, a coisa foi boa, e ela não é a favor, não era a favor, tinha que fazer alguma coisa para ser contra. E ela começou a divulgar na igreja que Deus não estava no monte, que não era necessário ir no monte, e que não sei o que mais, até que essa irmã, ela não aguentou muito e saiu da igreja, mas antes que ela saísse da igreja, a filha dela foi para a UTI, e no que ela foi para a UTI, ela ainda brigou e disse, mas esse pastor não foi nem visitar minha filha, e disse para mim, o senhor não foi visitar minha filha, estava na UTI, eu falei, minha irmã, a sua filha é da igreja? Ela disse, não senhor, a senhora avisou alguém que a sua filha aqui estava na UTI? Não, não avisei não senhor, eu sou pastor, eu não sou mágico, e nem bruxo, a senhora está querendo arrumar confusão, a senhora não avisa ninguém, e a senhora queria que eu fosse visitar sem saber que a sua filha estava no hospital? A senhora não acha que está falando demais, não? A senhora não é daquelas que é a favor do contra, e está levando pessoas a serem contra? Tem 5.000 almas para se converter, a senhora está com raiva porque as pessoas estão se convertendo, estão mudando de vida, só está fazendo o papel de diabo. O diabo é que não quer que a pessoa vá para a igreja, o diabo não quer que a pessoa seja dizimista, ofertante, que jejue, que ore, que se consagre, que tenha vida no altar de Deus. A senhora está fazendo o papel de Satanás, esse papel é dele, não é da senhora. Fui bem verdadeiro com ela. 5. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, abro parênteses, obra maligna, lutar para conseguir adeptos. Nos nossos dias, isso tem sido feito. Eles se reuniram, pegaram lá os poderosos, se reuniram, não para fazer a obra de Deus, mas se ajuntaram para prejudicarem a obra. E isso acontece também nos dias de hoje. No trabalho, numa empresa acontece, numa escola, em qualquer lugar. Eles se ajuntaram para embargar a obra de Deus que esses homens estavam fazendo. No caso, Pedro aqui. Vigia, igreja. Olha Deus falando aí. Existem pessoas de quem você menos espera. Estamos falando de homens que viviam no templo. Se ajuntam para impedirem a manifestação de Deus na sua vida. Então eu vou ficar abismado? Não, não deve. Você já sabe, o diabo é sujo.
6. Olha que coisa. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, abre parente, somente os grandes, os que têm condição e poder. É triste, mas ninguém reúne a formiguinha, só reúne os poderosos. Só reúnem os poderosos, aqueles que têm a condição, a capacidade, o jeito de chegar e de propagar a malignidade para destruir pessoas. Vou lhe convidar a abrir os olhos aí e ficar atento a qualquer investida do diabo. Ele é sujo. É igual aquele pregador que, quando ele cisma de pôr na cabeça de dividir igreja. Isso aqui vocês não são crianças, sabem disso. O programa aqui, a reunião, melhor dizendo, está sendo filmada, gravada, vai passar no Brasil inteiro. Quantos pregadores que, quando dividem a igreja, não são de convidar as formiguinhas da igreja, só convidam as saúvas, só os maiores dizimistas, os maiores ofertantes. Depois que convidam os grandes, aí depois vão nas formiguinhas para fazer média, fazer presença. Só se importam com aqueles que são grandes. Porque eles, com seus dízimos, suas ofertas, é que vão manter o espírito de rebeldia, a igreja rebelde, a igreja dividida. Se chamar as formiguinhas, e quem constrói todos nós sabemos que quem constrói a formigueira são as formiguinhas, mas eles nem para isso têm entendimento. Então cuidado, vigiem. 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Meu irmão, eu trago uma observação aqui. É triste o que eu vou falar aqui. Existem pessoas que se acham maiorais, os donos da verdade. Eles perguntaram: em nome de quem, poder de quem vocês fizeram tal coisa? Como quem diz, nós somos aqui os cabeças poderosos aqui, ninguém pode, isso que vocês fizeram, somos nós que fazemos, e se for feito, debaixo de nossa autoridade. O diabo é sujo, hein? Você fica amedrontado, não consegue fazer, não consegue ser, Deus está querendo te usar, você diz, não, mas isso não é para mim. Ele é o dono de fazer a obra, de levar a pessoa a um complexo de inferioridade. Se desperte aí. Repetindo, existem pessoas que se acham as maiorais, os donos da verdade, donos da igreja. Você sabe que tem gente que se acha o poderoso dono da igreja, acha que tem que mandar na igreja, acha que o pastor não tem que cantar aquela canção, não tem que pedir aquela doação, acha que o pastor não tem que orar, acha que o pastor não tem que fazer tal coisa, que o obreiro não pode, que aquele outro não pode, e etc. Tem muita gente assim. Que bom que esse meu culto está sendo filmado. Tem muita gente que se acha dono da igreja, em vez de você ajudar, anda atrapalhando a igreja. Ou não tem gente assim, pessoal? Hã? Tem gente que é tão dona da igreja que ela chega a marcar lugar na igreja. Se alguém sentar naquela cadeira, ela fica até brava. Ela diz, a vida inteira eu sentei aí. Você não pode sentar onde eu sentei, onde eu sempre sentei. E aí vai. Donos da igreja, os certinhos, os que podem falar, vai e ele vai, vem e ele vem. Em nome de quem? Porque eu não fiquei sabendo. Por isso que eu sempre expliquei, irmãos, você não discuta nada com ninguém e seja meio durão nessa parte. Não deixe ninguém e nada se intrometer na sua vida. Não deixa.
Você está bem adulto, bem crescido, a salvação é individual, você não vai ser salvo por ninguém a não ser pela palavra de Deus. Quem dá glória a Deus por isso? É pela palavra. Tem gente que gosta, às vezes a pessoa vem toda santona, toda cheia de santidade, toda certinha, e você olha e diz: meu irmão, esse negócio no seu olho aí, o que tem no meu olho? A palavra de Deus diz que para você tirar a trave que está no olho do irmão aí, em outras palavras, se você quer julgar o que eu faço, o que eu falo e etc., dá uma julgadazinha na sua vida primeiro. Jesus diz que um aleijado não pode levantar outro aleijado, e um cego não pode guiar outro cego. Amigo, você é cego, ei, você é aleijado, você não pode. Como é que você quer consertar a vida de alguém, se a sua está um vexame, uma vergonha? Quem vos deu autoridade para fazer tal coisa? Nós não demos, somos autoridade aqui. Ora, então a coisa não pode ser feita? Deus está querendo me dirigir e não pode ser feita a coisa? Não, tem que ser conforme nós queremos. Não, tem que ser conforme, vai lá comigo, o Espírito Santo de Deus dirige. Aleluia. Não é conforme o João, ou a Maria, o Pedro, não. É conforme o Espírito de Deus dirige a nós. Quem aqui que eu estou falando nesse culto, que alguém dentro da sua própria casa tentou embargar a obra de Deus na sua vida, e disse: eu é que mando aqui, eu é que ponho comida, eu é que faço não sei o que, não é só homem não, que mulher também fala, eu é que não sei o que, e você sendo usado por Deus, o Espírito de Deus dirigindo, e a pessoa querendo dirigir você. Uma vez eu falei isso aqui nesse altar, eu vi que teve gente que não gostou não. Eu vi que teve gente que não gostou, mas é a verdade, vocês vão concordar comigo. Não é porque você é mãe e você é pai que você está certo. Não é porque você é marido ou você é esposa que você está certo. Eu sou teu pai, você tem que me obedecer. Você tem que fazer o que... Pai, sim, o senhor é meu pai, a senhora é minha mãe, mas não é porque é minha mãe e meu pai que o que o senhor está falando está certo, porque o que você está falando daí está errado, o senhor está equivocado, está fora da verdade, fora da palavra. Mas eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou teu marido, sou tua esposa. Sim, eu não disse que você não é, mas não é porque você é a pessoa que você está certo, porque o que você está falando ou fazendo é ante a palavra de Deus. No dia que eu preguei isso aqui, eu vi alguns biquinhos, gente, mas é a verdade. Quer dizer que eu tomo a posição de marido, eu comando a minha casa, como chefe da minha casa, então por ser marido eu falo e está falado e pronto, acabou. Peraí, deixa eu ver aquilo que eu falei, se o que eu disse, o que eu estou exigindo, está de acordo com a verdade de Deus. Aleluia, pessoal. Aleluia. Pastor, não bate com a palavra. Inclusive o que a pessoa falou e o que ela está querendo, fazendo, o que ela fez. Olha o que diz aqui no livro de Juízes, Esther, olha o que diz aqui em Crônicas, tem nada a ver, está completamente, inclusive está nítido. A quem nós temos que obedecer? A palavra de Deus, igreja. Mas eu sou teu marido, caramba, eu sou teu pai, você vai fazer o que eu estou mandando. Sim, por ser pai eu obedeço, mas eu não tenho que obedecer o errado porque o senhor é meu pai. Eu lembro até bem no dia que eu falei isso aqui, que a pessoa diz assim: eu sou teu marido, eu sou tua esposa. Se baterem na porta e falar, diga que não tem, mas tem. Diga que eu não estou, mas está. Eu sou teu marido, em outras palavras, sou teu marido, você tem que mentir comigo, tem que errar comigo.
Aí, meus queridos, para frequentar a igreja que prega a verdade, tem que querer frequentar. Aleluia. Tem que amar, gostar, amar a verdade. Concorda comigo? Amar, gostar da verdade. Porque a pessoa diz, aí eu não vou nessa igreja aí. Onde é que ela é? José Paulino 781. Campinas, São Paulo. Para quem está me assistindo. Por quê? Você vai chegar aqui, eu vou pregar coisas assim. Eu vou dizer para você, amigo, não é porque você é o patrão, o dono da empresa, que você, e os funcionários, sim, senhor. Senão manda todo mundo embora. Deu para entender? Não, se eu quiser mandar embora, vai ser justamente, eu vou atrás dos meus direitos. Não tem conversa. Igual a pessoa falou para mim, pastor, a empresa me lesou, me passou a perna, segurou meu dinheiro, não pagou, não fez isso, não fez aquilo. O senhor acha que eu devo colocar na justiça e ir atrás dos meus direitos ou devo ficar orando? Aí pega uns irmãos, né? Pega uns irmãos, aleluia, glória a Deus, diga, irmão, ora, que o Senhor é teu advogado. Sim, Ele é nosso advogado, mas para isso tem gente que cursou aí, ficou ali, nos antigos 4 anos, hoje 5 anos, estudaram, até para ganhar, né? Porque é através dessas causas que eles ganham, que vivem, sustentam suas casas, e é coisa de justiça. Mas o Senhor abençoa, o Senhor faz a obra. Se é comigo, já estava na justiça. Já estava correndo atrás dos meus direitos, claro. Mas tem gente que diz, olha aí, que igreja é essa aí que o senhor está falando? Que o funcionário meu está ouvindo o senhor. José Paulino 781, Campinas. Manda o seu funcionário vir cá. Porque nós vamos pregar a verdade. Entende? Aleluia. Agora eu estou chegando numa parte aqui bem boa. Versículo 8. Essa aqui é interesse de muitos. Então Pedro, o que, igreja? 8. Vamos lá, bem forte, bem alto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Se vocês observarem, vocês vão entender que o sumo sacerdote, os soldados, o capitão lá do templo e etc., eles estavam atrás do Pedro, prenderam Pedro, foram contra o Pedro e etc. Mas a obra que Pedro fazia era a obra de Deus ou do diabo? De Deus. Diz a Bíblia, o versículo 8, que o Pedro estava cheio. Quem estava cheio do Espírito Santo? Pedro. E os sumos sacerdotes? Vamos entender uma coisa agora? Fortíssima, poderosa. Deixa marcado aí o Atos, corre lá comigo em 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14. Porque eu creio, Deus vai fazer o quê? Acontecer o meu milagre. Acharam? 1 Coríntios 2,14. Vamos de novo aqui, então olha para mim, por favor. Quem é que estava cheio do Espírito Santo? Pedro. A Bíblia fala que os sumos sacerdotes estavam cheios do Espírito Santo? Não fala, fala que o Pedro estava. Não vamos ficar contra os sacerdotes não, tá bom? Não é isso, não é essa a minha intenção. Mas, olha para mim, ninguém leia aí os 1 Coríntios não, ninguém leia. Por favor, ninguém leia, só escutem o que eu vou ler primeiro aqui. Pentecostes. O que significa Pentecoste? Deixa eu ler um trechozinho de uma coisa que eu pus aqui.
Era para os judeus uma festa de grande alegria, Pentecostes, pois era a festa das colheitas, ação de graças pela colheita de trigo. Vinha gente de toda parte, judeus, saudosos, que voltavam a Jerusalém, trazendo também pagãos, amigos e prosélitos. Eram oferecidas as primícias das colheitas no templo. Era também chamada a festa das 7 semanas, por ser celebrada 7 semanas depois da festa da Páscoa, no 50º dia. Daí o nome Pentecoste, que significa 50º dia. No primeiro Pentecoste, depois da morte de Jesus, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desceu sobre a comunidade cristã de Jerusalém, na forma de língua de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Atos 2, 1 ao 4. As primícias das colheitas aconteceram naquele dia, pois foram muitos os que se converteram e foram recolhidos para o reino. Vocês vão entender agora que eu vou falar, que é extremamente forte e violento. Cheio do Espírito Santo, Pedro. No dia de Pentecostes estavam os discípulos reunidos, veio em forma de uma língua de fogo, o Espírito de Deus pousando sobre suas cabeças e enchendo-os, enchendo suas vidas, seus corações. E eles foram batizados ali, começaram a falar em línguas estranhas, dos anjos e dos homens. Alguém que tenha no dia de Pentecoste recebido, Joel 2,28, mas derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes não é o dia em que a pessoa recebe. O dia de Pentecostes é uma festa. No dia desta festa, o Espírito de Deus desceu, se manifestou, rogado, pedido por Jesus. Nesse dia, o Pedro e os demais foram cheios, e outros crentes. Alguém que tenha recebido o Espírito de Deus, diz o que eu pedi para vocês abrirem aí. Olha o que diz: ora, o homem natural não compreende as coisas de quem? Do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ok? Os sumos sacerdotes, o capitão e os soldados do templo, que eram contra o Pedro, não ia discernir de forma alguma aquela obra que foi feita, realizada através de Pedro, obra do Espírito de Deus, porque essa obra realizada pelo Espírito de Deus através do Pedro só pode ser discernida quem tem o Espírito Santo de Deus. Que lá naquela festa de Pentecostes, quando o Espírito de Deus se manifestou aos discípulos e aos crentes, que tudo indica que a eles não foi manifesto. O Espírito de Deus não vive em tradição. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Agora, porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem pode entender a unção, a manifestação do poder de Deus, os milagres, como este aqui, do coxo, da Porta Formosa? Quem pode entender que é a obra de Deus, se não alguém que é de Deus? Quem pode entender que estar na igreja, meditar na palavra,
perdoar pecado, perdoar pessoas, ser fiel em dízimos e oferta, chamado de Deus, como diz o missionário, buscar a Deus de madrugada, quando você está cansado, com muito sono, 3 horas da manhã, e acordar, alguém disse: é loucura. Sim, filho, você não vai entender. Mas por que eu não entendo que você fala tanto? Porque para entender as coisas de Deus, aqui em Coríntios, diz que somente tendo o Espírito de Deus que desceu no dia de Pentecostes, no dia daquela festa, para cá. Se você não tiver o Espírito de Deus que nós temos e que nós vivemos, você jamais entenderá as coisas de Deus, vai ficar batendo cabeça. Disse para minha esposa hoje de novo: Ana Paula, é por isso que eu não discuto nada de igreja, de Bíblia com ninguém. Amigo, amiga, você está certo? Eu estou. Palmas para você. Mas eu acho que está tudo errado. Amém, meu querido. Se você está errado, se nós estamos errados, você está certo, você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Se eu tenho que convencer você do seu erro, eu tenho que convencer você pela palavra. Não é porque simplesmente eu penso, eu quero, é o meu raciocínio. Não. Eu tenho que lhe convencer do erro através da verdade de Deus, não do que eu acho, não do que disseram. Isso aqui é extremamente violento. Estes homens batiam boca, até prenderam o Pedro. Mas por que bateram boca e prenderam o Pedro? Amigo, se você tivesse o espírito que o Pedro tem, fizesse a obra que ele faz, dada por Deus, Jesus que ordenou, você jamais prenderia, jamais faria, jamais falaria. Jesus diz que quem anda na luz não tropeça. Aleluia, igreja. Quem está na verdade não tropeça, não vive com problema. Aí eu pus: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Repare uma coisa: Pedro estava cheio do Espírito Santo, não o sumo sacerdote, até porque se estivesse cheio do Espírito Santo, não os impediria. Quem está cheio do Espírito de Deus não impede o Espírito de Deus trabalhar. Por que não, pastor? Deus não nos dá um espírito de confusão, igreja. Deus não é de confusão e também não nos dá um espírito de confusão. Como é que Deus faria a obra naquele homem através do Pedro e colocaria um outro servo dele para ser contra? Ele não nos dá um espírito de confusão. Tem alguma coisa errada aí. Um tem o espírito de Deus, o outro tem o espírito do diabo. É fácil sabermos quem é que tem o espírito do diabo. É não concordar com as coisas de Deus. Sabe aquela história? Não, eu não dou dinheiro para pastor. Tá bom, você não dá dinheiro para pastor. Vamos ver aqui na palavra: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja. A palavra manda você trazer para a casa de Deus, e não é para o bolso do pastor. Mas é coisa do Antigo Testamento. A conversa é sempre a mesma. Como se o Antigo, no Novo traz, mas é como se o Antigo não valesse. E outra coisa, por que você não dá? Mas aquilo que eu já falei aqui, para quem nunca me ouviu, eu gostei de falar isso aqui um dia. O dízimo é coisa do Antigo Testamento. Amigo, o que é que você entende de Antigo Testamento? Para você falar. O que é que você entende de antigo ou de novo? Porque se é do antigo, o que é que você entende do novo? Você já leu o novo? Para você desfazer do antigo, com certeza, então você tem alguma base do novo. Então, onde é que mostra que eu não devo cumprir o antigo? Onde é que está escrito no novo que eu não devo cumprir o Antigo Testamento? Pois aqui no novo, diz João 1, que ele é o verbo, está desde o princípio, e diz a palavra que ele nunca veio para desfazer o verbo, a palavra, a lei. Ele veio cumprir. Não é porque eu acho.
Você acha razão, é a sua cabeça, não é o que diz a palavra. 9. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, abre parênteses, está sendo relatado que o que foi feito tem aprovação de Deus. Eles fizeram a obra do Senhor. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, olha a igreja, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Está com a sua caneta aí? Para sublinhar na Bíblia? 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Contra fatos, não há argumento, correto? Eles viram e conheceram que o homem que estava do lado deles era aquele coxo. Porém, o homem agora está curado. Contra fatos, não há argumento. O que é pregado ou demonstrado na palavra está certo. Não questione, você sabe que é a verdade. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Olha o ajuntamento errado. Cuidado, hein? Ajuntamento errado. Vamos lá, ó. O que nós devemos fazer para poder danar, prejudicar? Cuidado. Tem gente que às vezes te chama, não é para buscar a Deus. Tem gente que te chama, não é para você ser santo. Tem gente que te chama, te convida, não é para ser uma bênção. Tem gente que te chama e você não percebe que é para tirar você do plano de Deus. Mas me chamaram, foi para ir numa outra igreja. Então, ainda que seja igreja, ainda que seja o que for, tudo tem que ser o que igreja? Examinado. Essa eu não sabia. Se a igreja, outro ministério, né? Se a igreja A, B, C, para não falar nome, se a igreja A, B, C ou D, outro ministério, outra denominação, fui chamado, fui convidado, diz a palavra, examinai tudo. Examinai tudo. Ah, mas era a igreja do... Então, você não examinou. Examinai tudo. Até o convite para ir na igreja... Você mora em São Paulo? Vai lá no Rio de Janeiro e procure um carioca, daquele carioca nato, pede ele para fazer uma feijoada daquela bem carioca. Comeu? Eu estou tão mole, pastor. Estou me sentindo bem, não, estou me sentindo mal, estou passando mal. Então vai no Nordeste, vai na Bahia, chega na Bahia, diz para o povo soteropolitano, o povo de Salvador, diga para ele, me dá uma acarajé bem quente. Todo mundo já sabe, né? Pediu o baiano, a acarajé muito quente, não é que está quente da gordura quente, é muita pimenta. Você diz, então, você foi em outro estado, foi em outro lugar, foi comer na casa que não devia comer, você não está acostumado. Te causou um mal, causou um problema? (15), né? Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório.
Completa em voz alta. Não podemos negar. Como é que é? Não podemos negar. Vimos que de verdade foi feito um milagre. Estamos vendo que foi feito um milagre. Eles disseram, e não podemos negar. Meu irmão, tem gente que sabe e não pode negar que tudo aquilo que nós exigimos na palavra de Deus a vocês que frequentam igrejas é correto. Aquilo que falamos, meu irmão, vai fazer em Cristo Jesus, a palavra de Deus diz, está escrito aqui, você sabe que é correto e não pode negar, não pode. Eles sabiam, viram, e diz aqui, e não podemos negar do fato, do milagre, é verdadeiro. (17) Mas, ou mais, esse mais é não querer concordar, aceitar. Sabe que é correto, sabe que é de Deus, sabe que é bíblico, sabe que é o Espírito de Deus, sabe que Deus é que está mandando, aquilo é do Espírito Santo, é Deus que está dirigindo, você não pode discordar. Não, eu sei que é verdade, eu sei que o senhor está pregando, eu sei que o missionário, pastor Jaime, pastor, sei lá de qual igreja, aquilo ali é verdade, está na Bíblia, eu até li e pesquisei, é verdade, mas não aceito. Mas não aceito, pastor. Eu sei que eu tenho que vir na igreja, eu sei que tenho que orar, sei que tenho que jejuar, tenho que meditar na palavra, ser fiel a Deus nos meus dias, minha oferta, sei que eu tenho que perdoar, sei que eu tenho que buscar a Deus de madrugada, eu sei que eu tenho que fazer, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais neste nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. Abra o parênteses. Há quem faça ameaça, e diz que se continuar pregando tal coisa, ele tomará uma atitude bem como reticência. Se continuar fazendo, ou falando, ou pregando, ou fazendo aquilo, eu já ouvi muito, né? Estou na Igreja da Graça há anos, já ouvi pessoas falarem, eu não dou meu dízimo, não vou na igreja, eu falto à igreja, eu também faço aquilo. Dizendo que havemos de fazer a esses homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto por eles o que foi feito, um sinal notório, e não o podemos negar. Nós vemos que é verdade, sabemos que é verdade, mas, amigo, tira esse mais da sua boca. É Deus que fala, é Deus que manda, você não tem que dizer, eu sei que está certo, pastor, mas eu não concordo. Não tem que ir, mas eu não concordo, você tem que concordar, você tem que aceitar, é a palavra de Deus. Você vai ficar contrariando a verdade, a palavra de Deus, até quando? Fiquem todos de pé, igreja. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ser
favor da tua palavra. Ora, igreja, diga isso em voz alta. Diga para ele: eu quero ser a favor da tua palavra. Eu quero ser a favor da tua verdade. Eu quero ser a favor. Grite, igreja, ore e diga para ele: quando o Senhor falar, quando o Senhor me mostrar, eu quero me prostrar diante da tua verdade. Eu quero, meu Deus, me prostrar diante da tua palavra. Eu não quero, meu Deus, fugir, Senhor. Eu não quero, meu Deus, ficar sem o teu Espírito. Eu não quero contrariar. Eu não quero dar ouvido às coisas erradas. Eu não quero me ajuntar aos errados. Quando o homem tem o teu Espírito, ó Deus, ele não se ajunta a pessoas erradas. Ora, igreja, ora em cima daquilo que você ouviu. Quando o homem tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele não se ajunta a pessoas erradas. Quando ele tem o Espírito de Deus de verdade, ele entende quando Deus está trabalhando. Ele sabe quando a obra é de Deus. Ele não contraria a obra do Senhor. Então faça isso, meu irmão, minha irmã. Diga para ele: Senhor Deus, se eu não tenho o teu Espírito, o teu caráter, a tua personalidade, eu quero ter, Senhor. Eu quero ter, eu quero enxergar, conforme está escrito em Coríntios. Eu quero ter a mente de Cristo, pois aquele que tem a mente de Cristo entende as coisas de Cristo, entende a manifestação de Deus. Xerebecai, rebeturi bicanta, lamassuriandere. Aleluia. Oh, meu Deus, escuta esta igreja, escuta, Senhor, esta pessoa. Ela está dizendo a ti: meu Deus, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o teu Espírito. Eu não quero me ajuntar a pessoas erradas. Eu não quero, meu Deus, fazer o que eu acho. Eu não quero fazer aquilo que eu penso, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor pensa, o que a tua palavra diz. Aleluia. Eu quero perceber e entender a manifestação do Senhor. Eu não quero estar contra a tua palavra. Eu quero estar a favor da tua palavra, Senhor. Eu quero estar a favor da tua palavra. Aquilo que o Senhor diz está dito, assunto encerrado. E eu quero me render, eu quero me prostrar diante do que o Senhor diz nas Escrituras. Diabo, você perdeu. Olha esta igreja orando. Olhe esta igreja clamando. Olhe esta igreja dizendo: a minha vida é de Deus. Eu não tenho espírito de confusão. Eu não tenho um espírito que vive discordando, um espírito mau. Eu tenho o Espírito de Deus comigo. Oh, Jesus querido, Jesus forte, manifesta esta unção, manifesta, meu Deus, o teu poder, manifesta a tua graça, a tua glória aqui no nosso meio. Desça, 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 desça a tua glória aqui. Aleluia, nós somos do Senhor. Ah, Pai, nós não vamos nos levantar contra a tua verdade. Meu Deus e meu Pai, foi bem claro: aquele que tem, meu Deus, o teu Espírito, não é contra, não é contra, não é contra o que é do Senhor. Satanás, você perdeu, você perdeu, você perdeu. Pegue a sua bagagem, manda embora, igreja, e saia, manda embora, saia, manda embora, e saia da nossa vida, em o nome de Jesus de Nazaré.